Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de bondade, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, considerado impuro quem tinha algum tipo de sangramento, não é? Então aqui, por exemplo, se fosse por motivo de alguma infecção, a pessoa, ela teria que ser deixada um pouco isolada para que ninguém ficasse tendo contato com ela. Se fosse alguma infecção, seria passada de um para o outro. Nós estamos vivenciando aí uma realidade que dá para entender bem. Obviamente que esta pandemia, ela é de uma natureza mais respiratória, mas só para a gente poder entender a necessidade de evitar a aproximação, para evitar o contágio. Basicamente essa era a ideia. Se alguém tocasse num cadáver, também era considerado impuro. Por um tempo teria que ficar um pouco de tempo isolado. Por quê? Você não sabe se aquele cadáver continha ali algum tipo de micróbio, alguma outra coisa, bactéria, vírus, que poderia depois ser espalhado. E a lepra também se encontra dentro destas situações. Existem muitas outras, mas a lepra também está dentro destas situações. Então, qual era o procedimento que se utilizava? A pessoa que estava começando a ter alguns problemas de pele parecidas com a lepra, erupções da pele, inflamações e tudo mais, ou até um pouco mais adiantado, com a pele começando a necrosar, e depois a carne, ela iria até o sacerdote, ele iria verificar, ele ia analisar e ia dizer: olha, possivelmente isso aqui é lepra. Então, ele iria dar a instrução, que era esta a instrução da lei. A pessoa teria que se afastar da comunidade, portanto da cidade, do vilarejo. Esta pessoa iria andar toda desarrumada. Então, quem tinha cabelo, ia ficar com o cabelo desarrumado, barba por fazer, roupa rasgada, para que de longe as pessoas já identificassem: opa, ali temos alguém com um problema que não devo chegar perto, não é? Além disso, a pessoa mesmo, caso a pessoa que estava passando fosse distraída e não visse, então o leproso, a pessoa que estava com este problema de impureza, digamos assim, iria gritar: sou impuro, para que a pessoa não se aproximasse. Então veja, era uma situação que, se por um lado poderia ajudar a evitar um contágio em massa, de repente numa cidade, num lugarejo, numa família toda, e lembrando que família toda aqui, no tempo de Jesus, nesses tempos, eram formadas por clãs. Então eram famílias numerosas e moravam todos quase no mesmo lugar. Então já era quase uma cidade inteira. Tinha família que era uma cidadezinha inteira. Então, veja, se por um lado existia a sabedoria de evitar o contágio, por outro lado era muito doloroso para quem tinha lepra. Você sabe, a lepra, hoje mais conhecido como hanseníase, é uma enfermidade que vai inflamando e que vai necrosando a pele e a carne. Você vai perdendo, a pessoa perde a orelha, a pessoa vai perdendo as extremidades,
do corpo, né? Nariz, mãos e tudo mais. Tive a oportunidade de estar com alguém que tinha este problema, tinha perdido o nariz, tinha um buraco no nariz, né? Então, um sofrimento terrível fisicamente falando, mas além disso, existiam outros sofrimentos. Existia um sofrimento emocional. Você tinha que deixar a sua vida, a vida que você construiu, você tinha que deixar as pessoas que você amava, né? Você tinha que deixar a sua comunidade e sair de lá. Você tinha que sair da segurança até de uma cidade para viver fora das cidades, em lugares, digamos, até um pouco inóspitos, perigosos, com salteadores, com bandidos. Se você conseguisse, ainda com a graça de Deus, alguém que fosse benevolente, lhe levasse comida, né? Vou deixar ali para você, menos mal. Ou se o leproso ainda encontrasse um grupo de leprosos, que formaram ali uma comunidade, para poder tentar cuidar uns dos outros, menos mal. Mas às vezes nem isso conseguia, ficava perdido só pelos caminhos, né? Entre as cidades. Então, era uma situação muito dolorosa. Além disso, existia uma visão errada de que a lepra e outras grandes enfermidades, elas vinham por conta do pecado. Então, acreditava-se que a pessoa que tinha lepra cometeu um grande pecado, ou os pais dessa pessoa, ou algum descendente dessa pessoa cometeu um grande pecado, e por isso a lepra seria como que um castigo. Então, quem tinha lepra, todo mundo já olhava com meio de lado, né? Quase aquela ideia de, eu sei o que você fez no verão passado, né? Então assim, era uma coisa dolorosa, triste. Então essa era a realidade de um leproso. Sofrimento emocional, moral, e físico. Então nós vemos Jesus que vai mudar a forma como lidar com as pessoas leprosas, e mais ainda, com todos os tipos de excluídos, porque a lepra também tem, na Sagrada Escritura, justamente por conta dessa visão, a ideia de que a lepra está associada ao pecado, a lepra está associada a tudo aquilo que nos exclui, que nos afasta de Deus e das pessoas, não é? Então ela simboliza esta realidade. É por isso que em diversos momentos, tanto nos Salmos, quanto principalmente no Antigo Testamento, você vai perceber que às vezes existem orações pedindo que Deus cure da lepra do pecado, por exemplo. Então nós vamos perceber isso ao longo da Sagrada Escritura. Mas o que é que Jesus e o leproso vão fazer? Eles vão mudar todas as coisas. É muito interessante perceber essas duas figuras e a reação delas. O leproso, ao ouvir falar de Jesus, ele arrisca sua vida. Ele resolve sair da onde ele estava, ele se aproxima de Jesus, não podia se aproximar de ninguém, ele se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, podes curar-me. O que significa este gesto? Significa que este leproso arriscou a própria vida, porque ele podia ser apedrejado, inclusive, por descumprir a lei. Ele arriscou a própria vida, ou seja, ele confiou em Jesus a tal ponto em que ele colocou a sua vida nas mãos de Jesus. Em Jesus estava depositada toda a esperança daquele homem. A vida dele estava colocada ali diante de Jesus. Então, com sinceridade, com tudo que ele tinha, ele se entregou nas mãos de Jesus. E Jesus, o que é que fez? Foi mais ousado ainda. Não somente se aproximou daquele homem, mas o tocou. Tocou aquele homem. Se nós fechássemos os olhos para tentar imaginar a cena, tenho certeza que você imaginaria a cena, principalmente a partir do olhar de Jesus para com este homem. A palavra de Deus diz que Jesus, cheio de compaixão, o tocou, cheio de amor, o tocou. Esse é o toque de Jesus sempre, em todas as situações. Sempre quando Ele vem nos tocar, sempre quando Ele vem em direção a cada um de nós,
Ele vem com esta compaixão, Ele vem com este amor. Esta é a resposta de Jesus a um coração que se entrega todo a Ele. A compaixão, o amor. E Ele ainda expressa: eu quero, fica curado. Isso também significa: eu quero, volte para a comunidade, eu quero, tenha uma vida nova, eu quero, eu te dou uma nova chance, eu quero, seja feliz novamente, venha para próximo de mim, venha para próximo das pessoas que você ama. Veja, tudo isso está, eu quero, fica curado, tudo isso está incluso, e principalmente eu quero, seja salvo. Tudo isso está incluso nesta frase de Jesus, né? E é muito bonito perceber que Jesus ignorou todos os procedimentos para ir ao encontro deste homem. Por quê? Porque para Jesus o mais importante é a salvação de todas as pessoas, sem exceção. Portanto, se nós nos colocarmos no lugar de Jesus, e nós precisamos fazer isto, nós precisamos aprender a ter este olhar de esperança, que acolhe o coração que quer se aproximar de Deus. Nós precisamos ser a pessoa que a presença, a voz, o olhar, o toque do próprio Jesus. Nós precisamos ter um toque que aproxima de Deus, e não que separa, e não que afasta de Deus. Mas nós também precisamos ter a mesma atitude do leproso. Precisamos ter a mesma atitude do leproso. Todos nós temos as nossas lepras, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas fraquezas, egoísmo, preguiça, vaidade, orgulho, que muitas vezes nos afasta das pessoas. Tem que ser do meu jeito, não pode ser de outro. Seja em casa, seja na comunidade. Eu não vou participar daquela pastoral, porque eles fazem desse jeito, e eu acho que tem que ser assim. Entende? Estas lepras que vão nos afastando das pessoas, e vão nos afastando do próprio Deus também. Não porque Deus se afasta de nós, não, Ele sempre está conosco, mas nosso coração vai se afastando de Deus. Aqui está a grande questão. Portanto, nós precisamos fazer o mesmo caminho que este leproso fez, né? A partir de dois passos. O primeiro passo é tomar consciência das nossas lepras, tomar consciência das nossas enfermidades, daquilo que nos atrapalha de se aproximar de Deus e das pessoas. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso me reconhecer enfermo, necessitado da graça de Deus. Porque como é que um enfermo, que não se reconhece enfermo, vai ao médico, né? Vai tomar o remédio? Não vai. É como a enfermidade do alcoolismo. Você sabe muito bem, quem é alcoólatra e não percebeu que é alcoólatra, você pode dizer o que quiser, o que você quiser, não vai aceitar. No máximo ainda vai dizer para você: não, eu consigo controlar. Não é assim? Uma frase clássica: a hora que eu quiser eu paro. Não estou dizendo inclusive só do alcoolismo, estou dizendo de todos os vícios, né? A pessoa que não percebeu que já está enferma, já está viciada, ela acha que a qualquer momento, quando ela tentar, ela vai parar. O problema é que quando ela tentar, não vai conseguir, vai se assustar, mas vai continuar tentando, né? Ao invés de perceber que precisa de ajuda. É por isso que o primeiro passo para vencer o alcoolismo, ou qualquer enfermidade, é reconhecer as minhas dificuldades, as minhas enfermidades, que eu preciso de ajuda. Primeiro passo. E o segundo passo, ir ao encontro de nosso Senhor. Mas ir ao encontro de nosso Senhor com a mesma postura que o leproso teve. Que postura foi essa? Eu reconheço que em Jesus está a minha cura, é nele que eu vou ser curado, é nele que eu vou ser liberto, restaurado, e principalmente, tudo isso faz parte, está incluso, é nele que eu vou encontrar a salvação. Porque cura, libertação, restauração
é tudo parte de um processo maior, que é o processo da salvação. Então, eu preciso reconhecer que é em Jesus que eu vou encontrar tudo isso. E ao reconhecer, eu me aproximo do Senhor, eu me ajoelho diante dele, reconhecendo: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu tudo. Por isso eu entrego toda a minha vida a Ti. Depositar em Jesus todas as esperanças, com toda a confiança e com toda a sinceridade de coração. Por que sinceridade de coração? Porque nós às vezes queremos nos aproximar de Deus só para receber uma graça e depois, pegar o caminho, né? Não. Como leproso, eu quero uma vida nova. Eu quero a graça de uma vida nova, não é? E aí Jesus vai olhar o nosso coração, vai olhar a sinceridade do nosso coração, e com compaixão e com amor, Ele vai olhar para nós e vai dizer: eu quero, fica curado. Portanto, nós temos que fazer como o leproso, que poderíamos até usar a expressão do salmista de hoje: fez de Jesus o seu refúgio. Nós precisamos fazer de Jesus o nosso único e grande refúgio. Aí sim, nós iremos entrar neste caminho da vida nova, da cura, da salvação. Que nosso Senhor nos dê a graça, por meio da força da sua palavra, da Eucaristia, para que nós possamos vivenciar este mesmo itinerário que o leproso fez. Que a Virgem Santíssima nos conduza e interceda por nós neste caminho de conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.